Sou o Felipe, estudante de engenharia mecatrônica, e nesse vídeo vamos mostrar os diferentes tipos de impressora 3D, como elas funcionam e como fazer para imprimir um modelo 3D. Primeiramente, vamos falar dos principais tipos de impressão 3D existentes. Começamos com a impressão por extrusão ou modelagem por fusão e depósito, FDM. Aqui do lado esquerdo, nós temos uma impressora FDM aberta e do lado direito nós temos uma impressora FDM fechada. Algumas impressões precisam ser realizadas na FDM fechada, devido ao material que é utilizado para que a impressão dê certo, para não ter nenhum problema e nenhum erro durante a impressão. Nesse tipo de impressora, o processo de impressão é dado ao fundir o material usado na impressão e depositá-lo em uma plataforma em forma de camadas. O material é um filamento termoplástico que é inserido em um bico, passando por um bocal. Esse bocal é aquecido e essa temperatura faz com que esse filamento termoplástico derreta, seja fundido, e aí a pressão que o filamento termoplástico faz ao entrar nesse bocal empurra o filamento derretido pelo bico que está aqui embaixo, e esse filamento derretido sai por um furo bem pequeno no bico, e aí então ele é depositado na mesa. E essa mesa se move, ou o próprio eixo do bico se move, e as camadas vão sendo depositadas uma em cima da outra, e vão resfriando e colando uma na outra, e a peça vai tomando forma, até terminar. O material utilizado, esse filamento termoplástico, pode ser de vários tipos de materiais, e ele pode ter várias cores. Entre os materiais mais utilizados nós temos PLA, ABS, PETG, nylon, mas tem muitos outros tipos de materiais que também são utilizados. Esses materiais vêm desses rolos, que nem mostra aqui na imagem. Geralmente esses rolos vêm ou com 1 kg ou 500 gramas ou 250 gramas do material, do filamento. Alguns desses materiais, alguns desses tipos, como o ABS, trazem resultados melhores quando utilizados em impressoras fechadas, porque quando o filamento é depositado na plataforma e em cima das próximas camadas, esse filamento resfria. E ele pode, dependendo da diferença de temperatura do resfriamento, ele pode contrair e acabar deformando a peça. Então, muitas vezes, a impressora fechada é utilizada para manter um ambiente com uma temperatura constante, para que esse resfriamento seja gradual e que não ocorra essa contração do material e assim a peça saia da forma que a gente quer, sem nenhum defeito, sem nenhum problema. Impressão por estereolitografia ou SLA. Esse aí é um exemplo de impressora desse estilo, com uma impressão já terminando, inclusive. Esse tipo de impressora costuma ser fechada para controle de temperatura, assim como a FDM. O método utilizado por essa impressora para impressão é a cura de um polímero líquido. E o que é a cura? A cura é quando você transforma através de um processo, você transforma um líquido, um fluido em sólido. Você enrijece ele até que ele fique sólido. Então, o material, o polímero líquido, vai passar por esse processo para gerar o objeto. E como é que funciona? Em um recipiente de vidro transparente,
como esse aqui, que no caso está mostrando preto, mas ele é para ser um vidro transparente, é colocado, esse recipiente é colocado polímero líquido. E a plataforma de impressão, que é essa que está em cima, ela fica encostada nesse líquido. E uma fonte de luz, laser, utilizando espelhos, é refletida e direcionada para pontos específicos nesse vidro desse recipiente. E essa luz, essa fonte de luz entrando em contato com o polímero líquido, gera um calor, e esse calor da fonte de luz vai realizar o processo de cura e vai enrijecer pontos específicos nesse recipiente, na face desse recipiente. E dessa forma vai criar uma camada, vai criar um desenho que vai ser uma camada do objeto que está sendo impresso. Quando essa camada for finalizada, depois de que cada ponto for passar pelo processo de cura, com esse espelho se mexendo e modificando a direção dessa fonte de luz, a camada vai estar pronta, a plataforma vai subir e a próxima camada vai começar a ser feita. E o processo de cura vai ser feito de novo, do mesmo jeito. E aí essa nova camada que vai enrijecer, vai grudar na camada anterior. E assim vai sendo feito, camada por camada, até terminar o objeto. Quando esse objeto terminar, é só retirá-lo da plataforma. E o líquido que sobrar, o polímero líquido que sobrar, pode ser usado para uma próxima impressão, já que ele não foi enrijecido. Talvez sobre alguns resquícios, mas pode limpar e deixar só o líquido para utilizar de novo. Esse polímero líquido geralmente vem em vasilhas, em garrafas como essa ou parecidas. E ele pode vir também em várias cores. Aqui no caso nós temos um polímero preto, mas pode ter várias cores. E geralmente o polímero líquido mais utilizado para as impressões é a resina líquida, que nem mostra aqui nessa garrafa. Impressão por luz direta, ou DLP. Esse é um exemplo de impressora que realiza esse tipo de impressão. Ela costuma ser fechada para manter o controle de temperatura, porém aqui está sem a tampa, mas ela tem uma tampa que encaixa aqui na sua base e fecha para manter o controle de temperatura. Esse tipo de impressora tem o mesmo método de impressão, mesma técnica utilizada pelas impressoras SLA, que é a cura de um polímero líquido. Só que o jeito que essa cura é feita, o método para fazer a cura é um pouco diferente. Enquanto na SLA existe uma fonte de luz que é desviada por um espelho e atinge um único ponto no material, no polímero, e faz o processo de cura em um único ponto, na impressão por DLP, essa fonte de luz, utilizando vários espelhos ou até mesmo várias fontes de luz, atinge ali na plataforma, no recipiente de vidro, atinge vários pontos do líquido, já formando de uma vez só a camada do objeto. Então, enquanto na impressão por SLA cada ponto é feito de uma vez, no DLP todos os pontos da camada são feitos de uma única vez. E aí já pode passar para a próxima camada e depois para a próxima. E isso faz com que a impressão seja muito mais rápida do que a impressão por SLA. Mas além disso, nada muda, o material é o mesmo, a técnica é a mesma. Inclusive, muitas vezes, dependendo do fabricante, a impressora pode ser a mesma. E aqui o material, como eu falei, é o mesmo, não muda. O mesmo tipo de polímero líquido, geralmente utilizado a resina, não muda nada nesse ponto.
impressão por LED LCD ou MSLA. Aqui a gente pode ver um exemplo desse tipo de impressora, também com tampa para manter o controle de temperatura que nem as outras. O método usado por essa impressora é o mesmo das impressoras SLA e DLP, que é a cura de um polímero líquido. Porém, de novo, a diferença vai vir no método com o qual a cura é feita. E diferente do SLA e do DLP, que o feixe de luz atinge diretamente o recipiente de vidro, passando para o líquido, para o polímero líquido, no LED LCD existe uma tela de LED LCD aqui entre o recipiente de vidro e os feixes de luz. Essa tela ela consegue impedir que a luz passe e atinja o líquido, atinja o polímero. Ao controlar essa tela, dá para controlar a intensidade de luz que passa por cada pixel. Então, dessa forma, você consegue controlar onde vai passar a luz, controlando o formato que vai se gerar, como essa camada vai ser gerada, o formato da camada gerada no polímero, além de controlar a intensidade com que essa luz passa. Então, você consegue controlar a rigidez de cada ponto daquela camada que você está fazendo. Além disso, como dá para ver pela imagem aqui, no SLA, o feixe de luz vai ser desviado por um espelho e vai chegar inclinado, chegar no ponto inclinado. E também no DLP, quando houver espelho vai chegar inclinado, quando não houver espelho também vai chegar inclinado, dependendo do ponto em que esse feixe está saindo. Então, acaba que pode gerar um erro, mesmo que pequeno, pode gerar um erro na hora de realizar a cura, porque essa luz está chegando inclinada, ela não está chegando num ponto específico, ela está chegando inclinada, então pode ser que a área seja um pouco maior, pode ser que não pegue certinho aquele ponto que deveria pegar. Pode ter um erro, por menor e imperceptível que seja, pode ter um erro. Já na impressão por LED LCD, esse erro praticamente não vai existir, porque os feixes de luz entram perpendiculares, ortogonais à plataforma que é o recipiente de vidro, atingindo cada ponto especificamente. Então esse erro vai ser diminuído, ou seja, esse tipo de impressão aqui, ele é tão rápido quanto o DLP, porque ele faz uma camada de uma vez que no DLP, mas ele é mais preciso tanto pela intensidade, pelo controle da intensidade do feixe de luz, quanto pela forma com que ele atinge, pela forma ortogonal que ele atinge o líquido. Além disso, igual os outros dois tipos de impressão, é utilizado o polímero líquido, geralmente vem em recipientes como esse, e o mais utilizado em geral é a resina líquida. Impressão por síntese seletiva a laser, ou SLS. Esse daqui é um tipo de impressora que realiza esse tipo de impressão. Dá para ver já que ela é um pouco maior do que as outras. Em geral, as outras que vimos até agora são impressoras de mesa, que você consegue colocar numa mesa. Essa daqui já é um tipo de impressora que, em geral, você coloca no chão. Ela já é grande o suficiente para você colocar no chão e ter uma altura média já para trabalhar com ela. Mas existem alguns modelos de mesa, porém que são menores e com menos capacidade de produção do que esse tipo aqui, que é o mais comum. Elas também são fechadas, como dá para ver, para manter a temperatura, conservar, que nem nas outras. E o método de impressão, o método utilizado, a técnica, é parecida com a técnica da impressora SLA. A impressora SLA ela fazia a cura de um polímero utilizando um feixe de luz. No caso dessa impressão, desse tipo de impressão, não temos nenhum polímero e nem nada será curado, mas nós temos um feixe de luz, no caso um raio
um laser que fica dentro dessa cabeça de impressão, e o material utilizado é um pó. Esse pó para impressão ele é despejado em cima de uma plataforma. Essa aqui seria a plataforma, esse F aqui seria a nossa plataforma. Esse pó ele é despejado em cima da plataforma, e essa cabeça de impressão ela se move para lá e para cá, tanto no sentido lateral aqui, como no sentido, digamos, entrando e saindo da tela. Ou seja, seria meio que um eixo X e um eixo Y. E através desse movimento, essa cabeça de impressão consegue direcionar esse laser em cima do pó em várias posições, e quando esse laser encosta no pó, ele esquenta, e essa temperatura que ele atinge é capaz de fundir esse pó, e as partículas do pó se unem ao fundir na hora da fusão, e isso acaba criando a camada, acaba juntando e criando a camada do objeto. E aí, quando termina de fazer a primeira camada, essa plataforma aqui vai descer, e aqui do lado tem uma plataforma onde o pó fica localizado, o material fica inserido aqui. Essa plataforma vai subir um pouco e vai ter que um pistão, digamos, que vai empurrar esse pó. Esse pó vai ser colocado em cima do que já tinha nessa plataforma. Então vai criar uma nova camada de pó. E aí essa cabeça de impressão, fazendo o mesmo processo com o laser, fundindo as partículas, vai criar uma nova camada em cima da anterior, e assim por diante. Vai acontecendo esse processo várias vezes, até terminar de fazer a peça completa. Quando a peça estiver pronta, ainda vai sobrar pó que não foi utilizado, como mostra aqui nas laterais. E esse pó vai poder ser reutilizado, voltar para esse recipiente aqui para esse lado, poder ser reutilizado para novas impressões. O material que é utilizado para esse tipo de impressão, geralmente, aqui tem uma imagem mostrando um pó desses, um dos tipos de pós para impressão utilizados. Esse material geralmente é pó de nylon. O mais comum de ser utilizado é pó de nylon, mas aqui na imagem nós temos um pó de resina, mas geralmente é um pó de nylon. E existem algumas cores possíveis para esse pó, principalmente nylon, resina também. Existem algumas cores possíveis. Aqui a gente tem um branco, mas tem pó preto, tem cores variadas. Talvez não tantas cores quanto as cores de um filamento para uma FDM, mas tem algumas cores possíveis. Impressão por sinterização direta a laser de metal, MDLS, e por derretimento seletivo a laser, SLM. Aqui a gente tem um exemplo de uma impressora que realiza esses dois tipos de impressão. Ela também é fechada, como dá para ver, para manter a temperatura, tudo direitinho, para não ter problema na impressão, assim como as outras. O método de impressão utilizado nesse tipo de impressora é o mesmo utilizado na impressora por SLS anterior que a gente falou. A gente tem a cabeça de impressão com um laser que vai fundir um pó, e esse pó vai gerar umas camadas que vai gerar a peça. A diferença entre a SLS e essas duas aqui, MDLS e SLM, é o pó. O pó utilizado na SLS é nylon, pó de nylon, de resina e afins. Já nessas duas aqui, o pó é pó de metal. E aí o que acontece? Metal, a temperatura de fusão do metal, que é o que o laser vai fazer nesse método, a temperatura de fusão do metal é bem maior, é bem superior do que a temperatura de fusão do nylon, da resina e de afins. Ou seja, as peças dessa impressora,
precisam ser bem mais resistentes. E isso encarece a impressora. Ou seja, não vale a pena você ter uma impressora que imprime por SLS e também por MDLS e SLM. Vale muito mais a pena ter separada porque você consegue muito mais barato imprimir por SLS, que muitas vezes já é o suficiente. Então acaba tendo essa divisão. E como MDLS e SLM usam mais ou menos as mesmas temperaturas, acaba podendo ser a mesma impressora. Agora, a diferença aqui entre MDLS e SLM também está no pó. As duas utilizam pó metálico, né? Pó de metal. Porém, a MDLS ela usa pó de ligas metálicas. Então a peça vai ser uma liga metálica. Esse vai ser o material dela. Já a SLM usa pó puro, ou seja, as peças vão ser formadas de elementos únicos. Essa é a diferença básica. Mas o método é o mesmo, então, independente do pó, dependendo do pó que você colocar aqui no recipiente, no lugar onde o pó fica guardado, vai mudar o método de impressão, o tipo de impressão. Mas a técnica é a mesma, só muda o pó e o material do objeto final. E aqui temos um exemplo do pó utilizado para gerar os metais, né? Gerar as impressões de metal. Temos dois exemplos aqui, inclusive nesse exemplo aqui da direita a gente já tem até o metal do lado mostrando que esse pó gera esse tipo de metal, ou vice-versa, esse metal pode ter gerado esse pó, né? E é isso aí. E esse aqui é o exemplo do pó metálico. Ampliando um pouco os exemplos, os pós para liga metálica eles podem ser de titânio, alumínio, latão, níquel, esses tipos de liga metálica. Já para metais puros, existe a possibilidade de ser cobre, ouro, ou outros assim, mas obviamente que dependendo do metal, a impressora se torna muito mais cara, muitas vezes até mais difícil de encontrar. Mas é isso. Impressão por fusão de feixe de elétrons, EBM. Esse aqui é um exemplo de uma impressora que realiza a impressão por EBM. Ela também é fechada, como dá para ver, para controle de temperatura também, né? Esse tipo de impressora ela funciona de forma parecida com a impressora SLM, a anterior que a gente falou, que utiliza pó de metal puro. Ela tem aqui a cabeça de impressão, o método de colocar o pó, fundir o pó e gerar as camadas da peça. Mas a diferença aqui é no laser que funde, né, responsável por fundir o pó. Na verdade, não é um feixe de laser como anteriormente. Agora é um feixe de elétrons, como o próprio nome da impressão diz. Então utiliza-se um feixe de elétrons para aquecer ali o pó, fundir, unir as partículas e gerar cada camada da impressão de pouco em pouco até terminar o objeto. O resto do processo é idêntico, tudo igualzinho o SLM. Inclusive até o material utilizado é o mesmo. Não muda nada, só o método de fundição do pó. Só isso que muda. Acaba, né, obviamente, mudando a impressora, porque a cabeça de impressão é diferente, o que ocorre ali é diferente, então não tem como ser a mesma impressora. Mas no fim das contas o método é bem igual, bem parecido e o resultado também.
Impressão por fabricação de objetos laminados, LUM. Aqui dá para ver um exemplo de uma impressora que faz esse tipo de impressão. Ela também é fechada, está com a tampa aberta, mas ela fecha para manter a temperatura constante, igual às outras. Mas o método de impressão dessa impressora é um tanto quanto diferente das outras. Aqui tem um esqueminha que mostra mais ou menos como ela funciona. Aqui do lado esquerdo nós temos um rolo, que é o material que vai ser utilizado para fazer a impressão. Dá até para ver aqui na nossa primeira imagem o rolo de material aqui do lado esquerdo entrando na impressora. Esse rolo vai entrar na impressora, o material vai passar até o outro lado, vai entrar em outro rolo, vai começar a ser enrolado e vai ser esticado em cima da plataforma. Sendo esticado aqui em cima da plataforma. Depois disso vai um rolo de metal aquecido, vai passar fazendo pressão em cima desse material e vai fixar o material na plataforma. Depois disso, um laser, que é representado aqui pelo triângulo, vai ser desviado por um espelho e vai fazer o corte desse material, deixando na plataforma só o equivalente à primeira camada do objeto que está sendo impresso. Depois disso, o rolo aqui do lado direito vai puxar esse material, uma nova camada intacta de material vai ficar em cima da anterior. O rolo aquecido vai passar novamente, fixando uma camada nova na camada anterior. E o laser vai fazer novo corte, gerando uma nova camada. E assim vai continuar. O rolo da direita vai sempre puxando, novo material em cima, rolo aquecido fixa a camada, laser faz o corte da camada. E assim até terminar a peça. Uma diferença que esse tipo de impressão tem, está no reaproveitamento do material. Nas outras que vimos, muitas vezes dava para reaproveitar o material que sobrava após a impressão, mas nesse caso não dá. Por quê? Porque o novo rolo que vai ser feito do lado de cá, ele vai estar cheio de falhas, cheio de buracos, cheio de pedaços faltando. Então não é possível reutilizar ele para imprimir outra peça, porque você precisa de um rolo intacto e com uma folha completamente inteira para poder passar em cima da plataforma e deixar a camada que for necessária. O material utilizado para esse tipo de impressão vem em rolos, né, como foi visto, e geralmente esse material é papel revestido com adesivo ou plástico ou ainda laminados de metal, que no caso aqui, nossos exemplos são laminados de metal. Impressão por jato de tinta ou inkjet. Aqui temos um exemplo de uma impressora dessas. Dá para ver como ela até se assemelha a impressoras de jato de tinta 2D, porém, né, imprime em 3D. E dá para ver que tem a tampinha aqui que fecha, ou seja, ela imprime fechada também com controle de temperatura. Ela é chamada de impressão por jato de tinta porque o método se assemelha a uma impressora por jato de tinta 2D. Aqui temos um esquema que mais ou menos demonstra como funciona. Semelhante a algumas impressoras que vimos anteriormente, aqui nós vamos usar um pó de resina. É uma resina plástica que fica do lado de cá, né, da impressora, fica dentro desse compartimento. E aqui nós temos uma plataforma que sobe, liberando o pó de resina, e esse rolo joga o pó, passa o pó em cima aqui dessa plataforma. Aqui dentro desse reservatório nós vamos ter um material aglutinante, que pode ser reservado em vários recipientes com cores diferentes, pode ser misturado e gerar novas cores. Aqui nós temos o cabeçote de impressão,
que vai despejar esse material aglutinante em cima do pó de resina. Quando esse material aglutinante alcançar o pó de resina, ele vai reagir e vai enrijecer e virar aquela camada sólida do objeto. Esse material aglutinante ele pode ser misturado da forma que o computador quiser, gerar várias cores, e aí a nossa impressão pode ter a cor que for necessária. E essa parte que é a parte semelhante à impressora por jato de tinta 2D. É esse processo de mistura aqui as cores e despeja esse jato em cima da plataforma, em cima da resina. Esse processo de despejo é semelhante ao de jato de tinta, impressora de jato de tinta 2D. E é isso que acontece aqui. E esse processo vai ficar se repetindo várias vezes até formar o objeto completo. Com o objeto pronto, ele pode ser retirado e o material que sobra, a resina que sobra, ela pode ser reutilizada para uma nova impressão. Já que ela está solta ainda, o pó ainda não foi aglutinado, ela pode ser aglutinada futuramente em uma nova impressão com mais material aglutinante. O material utilizado, utilizado para essa impressão, o material aglutinante, ele pode vir em cartuchos dessa forma, com cores separadas, em que juntas podem formar novas cores, dependendo do que você quiser fazer. E o pó da resina plástica é semelhante ao pó que vimos já no impressoras anteriores. Acabei não representando aqui. Impressão por polijet. Aqui temos um exemplo de como é a impressora por polijet. E ela também é fechada, mas não por causa da temperatura, e sim por causa da luz. Aqui temos um esquema que tenta explicar como mais ou menos funciona essa impressora. Essa impressora ela utiliza um fotopolímero líquido curável. E como que funciona? Esse cabeçote de impressão, ele vai liberar uma camada extremamente fina desse fotopolímero e extremamente precisa, já no formato da camada do objeto, que precisa para o objeto ser impresso. E é exatamente como se fosse uma impressora 2D de jato de tinta, que imprime ali e joga o jato de tinta em cima da folha já no formato da impressão. Ela simplesmente jateia na bandeja ali, na plataforma, como se fosse essa plataforma aqui, né? Já jateia, formato certinho. E aí, logo em seguida, ela libera uma luz UV que vai solidificar essa camada. Por quê? Porque é um fotopolímero. Então ele é sensível à luz e quando ele entra em contato com ela, ele muda de forma física e ele solidifica. Sem precisar de um laser, sem precisar de alta temperatura nem nada. E aí as próximas camadas são feitas do mesmo jeito. Libera fotopolímero no formato da camada certinho, luz UV solidifica. E assim até terminar a peça. E aí, ao final é só retirar a peça. Não gastou material extra, gastou o necessário, a peça ficou precisa e muito bem feita. Esse tipo de impressora, ela também usa, que nem a impressora de jato de tinta, ela usa um fotopolímero que pode vir em várias cores primárias e que pode ser misturada de diversas formas para gerar de outras várias cores na hora de despejar, na hora de jatear esse fotopolímero ali na mesa e camada sobre camada. Aqui tem um exemplo de uma embalagem de fotopolímero que ela é preta para já evitar que entre em contato com a luz, né, para não solidificar, para já ficar no estado líquido. E aqui no caso não dá para saber exatamente qual é a cor desse aqui. Acabou que eu peguei a imagem em outra língua, então não sei aqui exatamente qual que é a cor, mas é um fotopolímero
que vem na embalagem preta para não solidificar e que você vai lá e pode misturar com outras cores de fotopolímero e gerar várias cores e poder imprimir de várias formas, várias cores, de vários jeitos. E as peças vão ser bem precisas e muito bem feitas, ótima qualidade, e pode-se ter essa impressora em um escritório que ela não vai esquentar que nem, não vai ter um laser, não vai esquentar que nem outras impressoras, e vai ser mais prática e muito boa. Há outros tipos de impressoras 3D que ainda não são muito utilizadas, né? Mas que ainda estão em desenvolvimento e que possivelmente vão ser muito utilizadas futuramente e vão ser muito úteis para muitas pessoas. Alguns exemplos são impressora de cerâmica, incluindo arte em cerâmica, impressoras de comida, facilitando a produção de comida, e impressoras de materiais biológicos, ajudando a imprimir órgãos e tecidos para transplantes e afins. Desses tipos de impressoras que vimos, no laboratório nós utilizamos uma impressora por extrusão, FDM. Ela é mais barata, exige menos energia e menos manutenção, além de o material para impressão, que usa para impressão, ser mais barato também. Então foi uma escolha mais acessível para a gente trabalhar. Sobre essas impressoras FDM, mais especificamente, existem alguns modos de movimentação, né, que diferenciam essas impressoras. Então vamos ver isso. Impressora cartesiana beta. A impressora cartesiana beta, ela tem 3 eixos, X, Y e Z, sendo que a mesa da impressora se move no eixo Y e o bico, de onde sai o filamento, se move no eixo X e no eixo Z. As impressões aqui são feitas em camadas, e essas camadas são depositadas uma em cima da outra, cada vez mais subindo no eixo Z. Impressora cartesiana Core XY. É bem parecida com a beta, mas a diferença é que a mesa da impressora se move no eixo Z, enquanto o bico se move no eixo Y e no eixo X. Da mesma forma que a beta, ela deposita as camadas uma em cima da outra no sentido do eixo Z. As camadas vão subindo enquanto a mesa vai descendo. Impressora cartesiana inclinada. Essa impressora ela tem tanto o eixo Y perpendicular ao eixo X e o eixo X perpendicular ao eixo Z. Mas o eixo Y e o eixo Z não são perpendiculares. Eles têm uma inclinação de 45 graus. Ou pode ser um pouco maior também esse grau, dependendo da impressora. Mas aí só não é 90 graus. Por quê? Porque esse bico aqui, como dá para ver, ele vai ficar inclinado. E ele estando inclinado em relação à mesa, você consegue imprimir as camadas na vertical. Em vez de colocando uma camada sobre a outra, como nas outras cartesianas, você coloca uma do lado da outra, uma em frente à outra. Enquanto a mesa vai para frente, as camadas vão ficando para trás, vai criando mais camadas. E aí vem um lado extra dessa impressora, que é o eixo Z infinito, que é o que? No lugar de uma mesa aqui no eixo Z, isso aqui é uma esteira que foi colocada. Ou seja, essa mesa ela consegue ir para frente infinitamente, ela nunca acaba, porque ela é uma esteira rolante que é infinita, que roda para sempre. Então você consegue imprimir peças
bem compridas, porque você vai colocando uma camada do lado da outra e a peça vai vindo, 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 ela sai da impressora, sobe em outro apoio, em outra mesa e continua indo para frente e você consegue continuar imprimindo, mesmo que não que seja maior do que o comprimento aqui da mesa, né, da esteira. Além disso, também é possível fazer uma impressão em série, uma produção em série de peças, que seria como? Você imprime várias peças iguais, ou não precisa ser necessariamente iguais, mas você imprime uma seguida da outra, e aí quando elas chegarem aqui no final da esteira, pode colocar uma caixa ou um recipiente aqui embaixo, onde essa peça vai cair dentro. E aí elas vão vindo e vão caindo, vão vindo e vão caindo, ou seja, a mesa nunca vai estar cheia, então você pode ficar produzindo as peças continuamente, sem precisar ter que ir lá e tirar a peça da mesa, ela sai sozinha da mesa. Isso é muito bom para uma produção em série, para quando você tem muitas peças para produzir, quando você não tem tempo, não pode ir lá parar e tirar a peça para colocar a próxima, então você já uma atrás da outra já imprime e vai indo. Impressora Delta. Esse tipo de impressora, ela não tem 3 eixos como as outras, X, Y e Z. Na verdade, ela tem essas 3 barras paralelas. Essas 3 barras, elas têm hastes presas e essas hastes estão presas ao bico. Se eu subir essa haste aqui, essa haste ela está presa em uma espécie de carrinho, uma espécie de... tem rodas presas nessa barra. Se eu subo esse lado aqui, essa haste puxa esse bico no sentido dessa barra e sobe um pouco também. E aí eu consigo jogar para cá o bico, por exemplo. Mas se eu mexer com essa haste aqui, agora ele vai para lá. Mas se eu mexer com as duas ao mesmo tempo, o bico vem para cá. Então, só subindo e descendo cada uma dessas 3 hastes aqui, cada uma dessas 3 ligações com o bico, eu consigo fazer esse bico transitar por toda essa área embaixo da impressora e consigo fazer diversas curvas, consigo subir bem alto ao tamanho dessa altura dessa impressora, como ela é maior do que as outras. Cobre bastante área e a impressão sai com bastante qualidade. Inclusive pode ser mais rápida do que uma impressora cartesiana, devido às posições que ela consegue atingir com mais velocidade devido ao movimento que ela tem. Temos também a impressora polar. Como é que funciona essa impressora? Ela tem os eixos X e Z igual a cartesiana. Porém, no lugar do eixo Y, ela tem uma mesa giratória. Nessa imagem, não é exatamente como deveria ser a impressora polar, porque não foi possível achar uma imagem com direitos autorais livres para reuso da imagem de uma impressora polar perfeita, exatamente como ela é. Então acabei pegando essa imagem para demonstrar a mesa giratória. Mas aqui você deveria considerar que existe um eixo X e um eixo Z, como se fosse uma impressora cartesiana, eixo Z que sobe, eixo X que vai para um lado e para o outro. E além de subir e ir para um lado e para o outro, a mesa gira, ou seja, as peças aqui, em geral, na impressora polar, elas vão ter mais a característica de espiral. Você vai estar imprimindo enquanto gira, em vez de ir para frente e para trás, ela vai girar para um lado e para o outro. Então, vai ter essa característica espiral, essa característica rotatória da peça. A peça ela não vai ser, por exemplo, você não vai conseguir imprimir exatamente um quadrado. Você vai conseguir imprimir mais peças que estão rotacionando, que estão fazendo uma circunferência em 3 dimensões ali, estão rotacionando uma na outra, fazer talvez um jarro, alguma coisa. Até como uma peça dessa, porém aqui, né, no caso. Por último, temos a impressora com braço robótico.
É um braço que tem um motor em cima, outro mais para cá, outro mais aqui, ou pode ser até mais motores ou menos, dependendo do braço. E esses motores vão possibilitar com que esse braço se vire em diversas posições e encontre vários locais da mesa de impressão e da área de impressão para imprimir, conseguindo fazer movimentos mais complexos, desenhos mais complexos, fazendo peças mais complexas, inclusive. A impressora que a gente utiliza no laboratório atualmente é uma FDM, que é a da esquerda. Ela é uma cartesiana Core XY da Leapfrog, né? A mesa é o eixo Z e o bico faz o X e o Y. E a impressora que nós utilizamos fora do laboratório está representada aqui do lado direito. É uma cartesiana beta, ou seja, ela tem a mesa que se move aqui no eixo Y, enquanto o bico se move no X e no Z. Agora vamos mostrar alguns timelapses de alguns tipos de impressão 3D. O primeiro timelapse vai ser de uma impressão FDM com impressora cartesiana Core XY. O segundo é um timelapse de uma impressão FDM com impressora cartesiana inclinada. O terceiro é um timelapse de uma impressão FDM com a impressora Delta. O quarto é um timelapse de uma impressão em cerâmica. O quinto é um timelapse de uma impressão em vidro.
por último, temos um time-lapse de uma impressão em chocolate. Olá, eu sou o Marcos, faço engenharia mecatrônica e vou apresentar softwares de fatiamento para impressão 3D. Bom, dentre os softwares de fatiamento, esse talvez seja o mais usado, porque ele é um software muito bom, é um software gratuito e é o software que eu particularmente prefiro, dentre todos os que eu já testei. No início da utilização do software, você precisa configurar a impressora e tipo de impressora que você está usando. Então você pode vir aqui em ajustes, impressora. No caso, eu já tenho uma impressora adicionada, mas você pode adicionar uma impressora. E aqui você escolhe ou uma impressora local ou uma impressora na rede. No meu caso, vai ser uma impressora local. Aqui temos várias marcas, as marcas mais famosas, né, fabricantes de impressora, várias mesmo. Você pode escolher dentre qualquer uma dessas marcas. No meu caso, a impressora que eu vou utilizar é a impressora da marca Creality 3D. E aí dentro da pasta da marca que você escolhe o modelo, que no meu caso vai ser a impressora Ender 3. Adicionar. Quando você escolhe uma impressora, ela já vem com esses parâmetros preenchidos, tanto os parâmetros de tamanho, né, de volume de impressão aqui, quanto os parâmetros em relação à cabeça, ajustes da cabeça de impressão, como o código G que ela vai utilizar no início de cada impressão e o código G que ele utiliza no final de cada impressão. Isso aqui é customizável, você pode customizar do jeito que você quiser, mas esses parâmetros são importantes. Antes de confiar nos parâmetros que estão impressos, é bom você olhar o manual da impressora e conferir se esses parâmetros estão corretos, né? Aqui nós temos as configurações da extrusora. No caso dessa impressora, eu só tenho uma extrusora, mas existem impressoras que têm mais de uma. No caso da Leapfrog, por exemplo, que foi citada antes, né? Foi apresentada aí antes, com foto inclusive, tem duas extrusoras e aí pode-se configurar as duas extrusoras de maneira diferente, com bico de diâmetro diferente, com material que vai se colocar com diâmetro diferente e etc. Vamos aqui em próximo. Pronto, agora nós temos o software de maneira configurada para a impressora que você vai utilizar para realizar a impressão. Bom, depois das configurações iniciais feitas, agora nós precisamos escolher a peça que queremos imprimir. No caso, eu escolhi um suporte de celular. É bom lembrar que a peça precisa estar em formato .stl. Né? Então eu venho aqui arquivo, abrir arquivo e já vou abrir a minha peça aqui. Correto? Aqui temos a representação da mesa, volume de impressão, e essa é a peça que eu quero imprimir. Logo aqui à esquerda, nós temos as configurações de posição, escala, etc. da peça. Né? Aqui é a posição da peça, você pode posicionar a peça na mesa de impressão do jeito que você quiser. Virar assim para ficar mais visível. Você pode posicionar ela em relação ao eixo Z, em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y. Você pode posicionar do jeito que você quiser, tanto nas setinhas quanto aqui nos números. Eu vou deixar na posição 00, que é a posição central, que é a posição que eu quero imprimir.
Essa opção logo aqui abaixo é uma posição que ela altera a escala da peça, né? Aqui no caso eu posso mexer na escala do eixo X, na escala do eixo Y da peça, e no eixo Z também posso fazer do jeito que eu quiser, né? Posso digitar aqui também tanto a porcentagem quanto o tamanho que eu quero que a peça tenha em cada eixo aqui. No caso eu não vou alterar a escala, mas para mostrar que existe essa opção, aqui você pode também deixar que a escala seja aumentada de maneira uniforme, né? Tanto quando eu mexo na escala de um eixo, ele mexe na escala dos outros eixos de maneira uniforme. Nessa opção logo abaixo aqui, nós temos a rotação da peça. Nós podemos controlar a rotação da peça, né? Em quaisquer eixos, você pode controlar a rotação do jeito que você preferir. É muito importante que a peça seja, o posicionamento da peça em relação à mesa seja bem escolhido. Nos próximos itens de configuração que nós formos analisar, você vai perceber a importância disso aqui. Dessas funções, uma das mais legais que eu acho é essa aqui, que você pode escolher qualquer face do objeto e ele alinha essa face sobre a mesa. Por exemplo, pode ser essa face, ele coloca a face rente à mesa, pode ser essa face. No caso, eu vou deixar essa face aqui para nós analisarmos, né? Opa. Aqui, pronto. Vou girar a peça aqui de frente. Mais um pouquinho. Pronto. Essa opção aqui abaixo é uma opção que te possibilita espelhar a peça. Eu posso espelhar nesse sentido ou nesse sentido, olha só. Ou nesse sentido, né? Essas duas opções abaixo aqui, elas são opções muito específicas desse software que nós vamos tratar posteriormente. As opções de configuração que eu vou falar aqui, elas são muito genéricas. Então, essas opções de configuração você vai encontrar em qualquer software de fatiamento que você preferir escolher. Agora eu vou arrastar a peça aqui um pouco mais para a esquerda e vou abrir aqui a janela de configuração, né? Aqui, em qualidade, nós vamos escolher alguns parâmetros. Por exemplo, a altura de camada. Essa altura de camada diz respeito ao tamanho no eixo Z que vai ter cada camada. Quanto maior a altura de camada for, menos qualidade de acabamento a peça terá. Quanto menor a altura de camada, mais qualidade de acabamento. Porém, quanto menor a altura de camada, mais camada da peça a impressora vai ter que fazer para imprimir a peça. Então, mais tempo. Nós podemos visualizar aqui, se eu colocar, por exemplo, uma altura de camada de, sei lá, 1 milímetro. É uma altura gigantesca. Eu vou fatiar, para nós mostrarmos aqui, vamos em pré-visualização, que é a opção que mostra como vai ficar a peça, né? Então, nós podemos observar que cada camada ela vai ter um tamanho muito grande, e essas camadas vão ficar muito visíveis. Essa peça não tem tantos acabamentos assim, mas dá para perceber que as camadas vão ficar gigantescas. Se eu diminuir, colocar aqui 0.2, que era a configuração que estava, e fatiar, posso perceber que o tamanho da camada diminuiu muito, olha só. E aí, consequentemente, a qualidade de acabamento da peça ficou muito melhor. Ficou muito melhor. Mas o tempo
aumentou muito. Aqui ela dá uma estimativa de tempo, que no caso, para essa configuração, está com 3 horas e 53 minutos. E para a configuração de 1 milímetro, vamos voltar aqui para observar. Uma hora e 23 minutos. Então, o tempo aumenta consideravelmente quando se coloca uma altura de camada menor. E aí você precisa saber dosar isso, né? Quanto tempo você está disposto a gastar para ter um bom acabamento. Aqui, no caso, nós conseguimos alterar a altura da primeira camada somente, separado da altura das outras camadas da peça, né? Aqui é a largura de extrusão. Essa é a largura que o fio vai ter. No caso da impressora que nós iremos utilizar, o bico dela tem uma largura de 0,4 milímetros. Eu coloquei 0,42 para que ela possa depositar um pouco mais de material e a peça ficar um pouco mais... e o fio ficar um pouco mais gordinho. Vamos fatiar aqui para visualizar o efeito disso aqui. Visualizar uma borda. Olha só. A largura, essa largura aqui, é a largura que você determina aqui. É lógico que depende muito do tipo de bico que você está utilizando, mas é essa a largura. Certo? Não é muito bom que o número seja muito diferente da largura do bico que você utiliza. Mas nós podemos deixar em 0,4 para que fique certinho com o bico da impressora que nós estamos utilizando. Aqui é a largura de impressão de camadas específicas, né? Pois bem, nessa próxima pasta de configuração aqui, de itens de configuração, nós podemos configurar outros parâmetros que diz respeito à resistência mecânica da peça, que diz respeito também ao acabamento da peça, dependendo do que você estiver precisando. Aqui, essa configuração, nessa configuração, ele permite que você diga quantos números de filetes você quer na parede. No caso, a peça, ela não é impressa 100% maciça. Então, nós temos aqui, vamos aqui para baixo, nós temos aqui a parede e o preenchimento, certo? Quanto mais preenchimento, mais resistência mecânica a peça tem. Quanto mais parede, mais resistência mecânica sobre a parede a peça vai ter também, né? No caso aqui tem 2 filetes. Pode-se perceber que tem um filete vermelho e outro verde. O vermelho é o mais externo e o verde é o mais interno, mas são os 2 filetes que compõem a parede. Se eu colocar, por exemplo, 5 filetes, a impressora vai fazer uma parede mais espessa, olha, de 5 filetes. Porém, aumenta muito o tempo de impressão e aumenta também muito o gasto de filamento, né? No caso aqui são 6 horas e 15 minutos com 66 gramas de filamento para imprimir essa peça. É uma estimativa, mas essa estimativa eu observando essa estimativa e comparando com a impressora que eu utilizo, essa estimativa é condiz bastante com a realidade. No caso, nós vamos deixar em 2 filetes mesmo, porque não precisa mais que isso. E olha só a diferença de tempo de impressão. Praticamente a metade, né? Temos aqui 3 horas e 57 minutos e 38 gramas. Então, quanto mais resistência você tiver, mais material você vai gastar e mais tempo também. Então, você tem que saber dosar isso para gastar o mínimo possível de material, gastar o mínimo possível de tempo e ter uma peça que atenda ao que você quer. No caso aqui, você consegue controlar a espessura, quantas camadas
maciças, ele vai fazer na parte superior. Isso diz respeito muito à resistência sob a face superior da peça, quanto também ao acabamento, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, vamos subindo aqui, ó, ele preenche duas camadas, ó, duas camadas sobre o preenchimento aqui da peça, né? Para esconder essa malha quadrada aqui, essa malha quadriculada. Se você colocar uma camada só, o acabamento dessa face da peça vai ser bem ruim. Quanto mais camadas você colocar, melhor é o acabamento e melhor também é a resistência mecânica sob essa face da peça. Só que também, quanto mais camadas, maior é o gasto de material e maior o tempo que você vai gastar também. Você pode controlar tanto a parte de camadas superiores quanto a parte de camadas inferiores aqui, né? As camadas inferiores, ó, vamos voltar lá para a primeira, ó, faz uma camada maciça aqui, uma camada com 100% de preenchimento, outra camada com 100% de preenchimento, e aí que ele começa a fazer o preenchimento com uma malha quadriculada. Você pode alterar esses parâmetros aqui e vai afetar, né, como nas camadas superiores, o acabamento da peça e a resistência sobre a face da peça. Essas outras configurações são configurações mais específicas, que podem ser ditas posteriormente. Chegamos aqui ao preenchimento da peça. Quanto maior a densidade de preenchimento, mais resistência a peça vai ter, só que gastará mais tempo e mais material. Aqui no caso ela está com 10% de preenchimento com um preenchimento de grade, né? Que é esse padrão quadriculado aqui de preenchimento. Eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos colocar 40% de preenchimento. Você vai perceber que o quadriculado vai ficar bem menor, consequentemente dá muito mais resistência. Ó. Olha só, o quadriculado está bem menor. E posso colocar também 5% de preenchimento, que vai diminuir, diminui também a resistência e diminui também o tempo de impressão e a quantidade de material que gasta. Olha só. Né? No nosso caso, nós vamos deixar 10%, que é o ideal. Para a resistência que a gente quer. Aqui são os padrões de preenchimento. No caso, nós estamos utilizando o grade, que é esse padrão quadriculado, mas podemos utilizar em linhas, que o grade ele vai fazer, né? Em cada camada ele vai fazer a gradezinha mesmo. Esse de linhas ele faz numa camada as linhas da grade em um sentido e em outra camada em outro sentido. Aumenta muito, diminui bastante a distância de uma para outra, e isso melhora a qualidade de acabamento, sobretudo na face superior, mas diminui também muito a resistência mecânica, né, de um tipo para o outro. Então, é interessante que você escolha o tipo de preenchimento de acordo com o tipo de peça, né, e o uso que você vai ter para a peça. Temos vários tipos aqui que você pode observar, principalmente esse giroide, que é um tipo bem curioso. Olha só, ele vai fazendo ondas e elas vão se entrelaçando. Olha que legal. Então, é interessante fazer essas escolhas também. E aqui são outros parâmetros que você pode configurar. Aqui são as configurações de material. Essas configurações variam de material para material que você vai imprimir. No nosso caso, nós vamos imprimir com o material PLA da marca 3D Fila. Quando você compra o material, ele já a marca, a fabricante já te informa essas informações aqui, já te passa essas informações. No caso, essa aqui é a temperatura do bico,
né? E essa é a temperatura da mesa. A temperatura do bico nós utilizaremos 205 graus e a temperatura da mesa em 50 graus. Esse fluxo é a quantidade de material que ela vai depositar. Quanto mais você aumenta esse fluxo, mais material ela vai depositar. E aí, isso influi, ou quando o fluxo está muito pequeno ou muito grande, influencia no acabamento da peça. Então, isso aqui é um item que você precisa calibrar muito bem. Aqui você pode configurar a velocidade de impressão. No nosso caso, nós vamos utilizar aqui 80 milissegundos. Essa velocidade varia muito de impressora para impressora. Quanto menor a velocidade, lógico, mais devagar a peça vai ser impressa, então vai demorar mais tempo. Só que se você aumenta muito essa velocidade, acaba que a impressora não consegue manter um acabamento muito bom na sua peça. Então, você precisa escolher muito bem esses parâmetros aqui para que a sua peça tenha um bom acabamento, né? Impressoras mais caras, mais elaboradas, elas conseguem imprimir com mais velocidade e manter uma qualidade de acabamento. Mas isso varia muito de impressora para impressora. No caso da impressora que nós iremos utilizar, tem um cooler que sopra no bico para que o material, quando sai do bico, já receba esse vento e já fique sólido, né, instantaneamente ali. Então, nessa aba aqui você pode configurar a intensidade do cooler e etc. Aqui, nós chegamos num ponto interessante de ser dito. A impressora, olha só, eu vou fatiar aqui. A impressora não consegue imprimir coisas no ar. Por exemplo, observe que essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela vai imprimir toda no ar. Então, a impressora vem, ó, ela vem imprimindo nesse sentido. Quando chegar nesse ponto, ela vai ter que imprimir isso aqui. Só que ela não consegue imprimir isso aqui dessa maneira. Ela precisa criar um suporte de baixo até em cima para que ela consiga imprimir isso aqui e não fique flutuando desse jeito, né? E aí é aqui que nós configuramos isso. Como no preenchimento, existem vários tipos de padrão de suporte. No caso, utilizo a grade mesmo. E agora que nós conseguimos observar a importância de posicionar muito bem a peça. Quando você coloca a peça aqui na hora de posicionar, você pode perceber que toda essa área vermelha aqui, ó, é uma área que o software calcula que vai precisar de suporte, né? Essa área aqui, ó, essa parte não porque ela está encostada na mesa, mas essa parte aqui, aqui. Então, quando se gera o suporte, ó, quando se fatia a peça, perdão, ela gera muito suporte. Toda essa impressão, essa parte azulzinha aqui, são suportes que a impressora precisa para fazer a impressão da peça, só que é uma coisa totalmente descartável. Quando termina a impressão, você vai arrancar isso aqui e não vai servir para nada, a não ser servir de sustentação aqui para essa parte. Então, isso gasta muito material e aumenta muito também o tempo de impressão. Então, você precisa posicionar a peça de maneira que ela precise de menos suporte possível, né? No caso, se a peça for impressa dessa maneira, ela vai precisar de tudo isso aqui de suporte. Você pode configurar o preenchimento do suporte, todas aquelas configurações que você faz para a peça, você pode fazer também para o suporte, para que ele tenha mais ou menos resistência. Mas, desse jeito, não é interessante que nós façamos a impressão da peça, né? Vamos alterar aqui. Eu vou colocar essa face, observe, eu vou colocar essa face aqui sobre a mesa. Vou girar ela assim. Assim não.
vou colocar ela desse jeito aqui. Isso. Certo? E aqui, nós podemos ver que a área que precisa de suporte diminuiu muito. Vai ser só, basicamente, essa partezinha aqui, ó. Toda aquela área que precisava de suporte antes não precisa mais. Então, nós vamos economizar um tempão. Estava dando mais de 6 horas ali, né? E mais 60 gramas de impressão, de filamento. Agora, quanto tempo nós iremos gastar? 3 horas e 56 minutos com 38 gramas de filamento. E a única parte que vai precisar de suporte é essa partezinha aqui. Então, só posicionando a peça de outra maneira, nós conseguimos aí economizar bastante material e tempo no suporte. Tanto que, olha só. Bem legal. Então, nós vamos imprimir a peça desse jeito aqui. Aqui nós temos a aderência à mesa. Nessa peça, nós não temos esse problema de aderência à mesa, porque nós temos uma superfície muito grande que fica encostada na mesa, né? Mas quando a superfície é muito pequena, nós usamos de alguns artifícios para deixar a peça com uma área de contato maior sobre a mesa e ela não descole, que é um problema caso a peça descole. Eu vou exemplificar aqui com o BRIM, que é um dos artifícios aqui que eu uso que é bem interessante para fixar a peça sobre a mesa. No caso, o BRIM são essas abinhas aqui, ó, que ele faz ao redor da peça para aumentar a área de contato da peça com a mesa. Você pode controlar aqui a quantidade de camadas que essa abinha vai ter. Aqui, por exemplo, eu coloquei 10 linhas de BRIM. Se eu colocar 50 linhas, né, consequentemente, 50. Consequentemente, vai aumentar bastante. Olha só, aumentou bastante aqui. E aí, é isso, gasta material, é uma coisa que você vai jogar fora. Então, é bem interessante que você use quando precisar e do tamanho ideal que precisar. Nesse caso, nós não precisaremos, mas existe esse artifício. Essas outras configurações, as quais eu não citei, são configurações muito específicas, né? Ou de calibração, que não é o intuito desse vídeo, ou desse software, né? Então eu procurei aqui ser mais breve e falar sobre as configurações mais gerais. Vou imprimir essa peça agora e vou colocar aí agora na sequência um vídeo da impressão dessa peça para vocês observarem, né, com as configurações que nós fizemos juntos aqui. Ok? Muito obrigado.